Oi, gente, tudo bem? O vídeo de hoje eu quis trazer um assunto importante no meio literário, que eu acredito que todos os leitores precisam ficar por dentro desses assuntos, que envolvem realmente diretamente o livro que você consome. E pra isso, eu resolvi convidar uma criadora de conteúdo, é aqui booktuber também, ela é empresária, ela trabalha no meio literário, e vou deixar ela se apresentar. Oi pessoal, eu sou a Maíra, eu sou escritora, sou também curadora literária, o que mais que eu faço? Tenho, produtora de conteúdo, eu tenho também um clube de leitura, né, um turista literário, trabalho também no mercado editorial, ajudando as editoras com leitura de sensibilidade e uma série de outras coisas. Ela faz o trabalho de leitura sensível, que é relativamente novo. É um dos passos finais para publicar o livro. Eu sei que muita gente não tem noção da importância da leitura sensível, ou às vezes tem uma noção distorcida do que seria isso, e principalmente do porquê que ela existe hoje em dia, porquê que ela é tão necessária hoje em dia. Leitura sensível não é censura, como muita gente tem a noção distorcida do que seria. Leitura sensível que eu faço. Uma é da tradução de autores indígenas, quando eles são trazidos para o Brasil, e são traduzidos por não indígenas, às vezes até por pessoas indígenas, mas digamos assim, né, a maioria que a gente tem aqui de tradutores. Aí é uma coisa que eu tô fazendo agora, inclusive. Então, é um autor indígena que escreveu, e aí o tradutor não é indígena. Essa primeira leitura de sensibilidade que eu faço, ela é pra ver, assim, um autor indígena dificilmente ele vai colocar termos que são ofensivos para pessoas indígenas, né? Porque é aquela identidade dele. A não ser que tenha um personagem na história que ele é um racista, né? Uma coisa assim. E aí ele vai usar esses termos, né? A gente conhece quais são esses termos. Então, para a ideia do autor não ser distorcida na tradução, ou seja, uma coisa que ele não está tentando ser ofensivo, e passa a ser na tradução, aí é que eu entro. Então eu só vou sugerir, não, o termo certo é esse, o termo certo é aquele. Então é mais uma questão assim de arrumar algumas palavras, né? Ou até, por exemplo, teve um que foi muito engraçado, que a tradutora colocou para Girl Scouts, né? Que seriam escoteiras, né? Bandeirantes. O sonho da minha filha era ser bandeirante. E assim, a gente sabe a conotação que ser bandeirante tem aqui no Brasil para os povos indígenas, sabe? E existe aqui no Brasil escoteiras, então não teria por que não traduzir como escoteiras, né? E você colocar bandeirante, você tá, cara, carregando aí toda um imagético que a história não pediu. E que não tem nenhum sentido pra história, entendeu? Então, às vezes são coisas assim, né? Que é mais um conceitual, não é necessariamente um erro de a palavra em si, né? Mas quando a gente fala de tradução, é importante a gente pensar que não é só a palavra no dicionário, né? A tradução, ela vem com uma visão cultural. Então, se no inglês eles não se importam de usar a palavra Indian, apesar de que isso tem sido discutido, aqui no Brasil, o movimento indígena rejeita a palavra índio. Então, você não vai usar o índio, mesmo que lá nos Estados Unidos eles usem. Então, tradução também é isso. É manter a mesma ideia para o público que vai ler, né? Então, é isso que eu tento fazer quando faço leitura de sensibilidade de tradução. Já nos originais, quando tem um autor brasileiro que está escrevendo sobre povos indígenas, acaba sendo um pouco mais complexo. O que a gente vai arrumar continua sendo com a intenção do autor. Tá, você quer fazer um livro ofensivo? Beleza, seu direito como autor. Então eu não vou mexer nada aqui. É mais uma sugestão, né? Se essa não é a sua intenção, então sugiro que você troque essa palavra por essa. Às vezes até questionar certos contextos, questionar algumas ideias da história mesmo, né? Pô, aqui com essa história você tá afirmando isso, por que você tá reforçando o imagético? E às vezes é umas coisas assim que o próprio autor não tá querendo fazer nada ofensivo, mas ele não parou pra pensar. Teve um que eu li de uma autora que eu gosto, inclusive, e ela falou assim, fulano tinha traços indígenas. E traços indígenas é uma coisa que não existe, porque a identidade indígena não é baseada em fenótipo, é baseada em pertencimento étnico. Então a gente pode ter qualquer cor, a gente pode ter qualquer cabelo, a gente pode ter qualquer cor de olhos. Então, ela não estava falando uma coisa negativa, mas ela estava presa numa ideia numa ideia que não é real, na verdade. É uma ideia que muitas pessoas acreditam que, tem cara de Índia, né? Mas
que isso quer dizer, né? Não quer dizer nada. Então, é isso que a gente faz, é trabalhar o texto para ajudar o autor a chegar no melhor onde ele quer. E como sempre, é apenas uma sugestão, baseada, claro, em estudo, não é da nossa cabeça, não é do nosso gosto pessoal. Ai, não gosto dessa palavra. Não, existe todo um estudo, existe, né, um movimento, lideranças que questionam isso, existe nosso compreendimento também da língua em que foi escrito, para a gente entender a intenção da língua original e chegar no caso da tradução, né? E chegar no melhor resultado final possível. Então, depois disso a gente faz um relatório também, né? Pra, enfim, trabalhar junto com o autor. Leitura sensível é relativamente novo no Brasil e ele surgiu a partir de uma demanda, a partir de uma necessidade. E eu perguntei pra ela, eu queria que ela falasse pra vocês, principalmente, por que é tão importante a discussão toda, né, acarretou na popularização da leitura sensível, foi tão importante pra gente e impacta diretamente na qualidade das leituras que a gente tem acesso. Eu acho, não acredito que foi um movimento que começou aqui no Brasil, eu vejo muito lá nos Estados Unidos o negócio do One Voices, né, essa prática de você valorizar narrativas de pessoas contando suas próprias histórias, né, como pessoas indígenas ou lá como uma pessoa bissexual também, a gente viu muitas pessoas falando, contando como que a nossa história termina, como que a gente se sente e tal, e muitas vezes você não se identifica com aquela história, porque ela não foi contada por uma história como você. Quando vem de fora esse olhar, a chance de ter coisas que não nos representa, que muitas vezes nos ofende, que muitas vezes faz a gente se sentir... E não é só um ofende de tipo, hoje em dia todo mundo fica ofendido com tudo. Não é isso, né? É coisas que reforçam estereótipos, reforçam imagéticos que a gente cresceu e a gente tenta combater, sabe? E a linguagem faz parte disso. Linguagem não é só palavra, linguagem é visão de mundo, linguagem é cultura, né? Não tem como você aprender uma língua sem entender quem fala essa língua. Então, quando a gente escolhe as palavras, a gente tem essa consciência de escolher as palavras que a gente está usando para aquele texto, é isso que a gente está pedindo também, para que essa visão de mundo dessa identidade seja respeitada, né? Então, eu acredito que foi um movimento que foi surgindo lá fora, dos próprios leitores pedirem por isso, mas uma autenticidade. E como autores que são fora dessa vivência querem escrever sobre isso também, surgiram os leitores de sensibilidade, que é uma coisa boa, mas também pode ser uma coisa ruim, e aí eu não sei se você quer entrar nisso. E isso também foi uma discussão que começou de uma autora, Justina Ireland, acho que é o nome dela, é isso mesmo. Ela, no começo, ela organizava muitos leitores de sensibilidade e tal, e ela decidiu parar, e ela escreveu um texto no blog dela falando sobre isso, e eu achei muito relevante, eu acho muito importante a gente falar sobre isso também, porque quando a gente fala de leitura de sensibilidade, a gente está falando de pessoas que estão escrevendo fora de sua vivência, em vez de valorizar as pessoas que estão escrevendo suas próprias histórias. Querendo ou não, isso é uma forma de manter as pessoas que sempre estiveram escrevendo, ainda vendendo agora, ainda mais que, né, a gente sabe que existe um desejo do público. Então, vende, né? Existe o desejo do mercado, então vai vender. E aquelas vozes marginalizadas ainda vão estar ali lutando. Putz, quero me publicar, quero chegar lá, sabe? Assim, de pessoas indígenas é muito fácil ver isso, né? Ver o quanto tem gente que adora escrever, os povos, a tribo e não sei o que lá. E quantos autores indígenas estão aí, sabe? Pô, a gente lê no nosso currículo aí, lê Iracema, lê o Guarani, lê Macunaíma, que são livros que perpetuam vários, assim, problemas e as pessoas nunca leram um autor indígena na vida. Então, assim, não tô falando assim, tem que apagar do currículo das escolas, não tô nem falando isso, né? Acho que já é uma outra discussão de como a gente pode se educar em relação aos clássicos hoje. Querendo ou não, não muda tanto o sistema, você mantém as mesmas coisas ali. É importante a gente também lutar por isso, sabe? Por exigir também essa participação como escritores, como contadores das nossas próprias histórias, e não só quem vai ficar corrigindo ali o que os outros escreveram de errado, sabe? Então esse é o outro lado da moeda que a Justina fala. Eu penso muito na literatura como uma forma de você transformar como você vê o mundo, né? Então, se a gente só vê aquela mesma representação sempre,
Ou seja, aqui no Brasil o que a gente tem, a maioria das pessoas conhece, é livro de autor indígena infantil ou de não ficção. Ela só vai pensar que é isso. Não tem mais nada. Não tem ficção científica, não tem romance, não tem fantasia, né? Então, é esse imagético e as outras coisas que pessoas não indígenas escreveram sobre a gente. Então, a necessidade disso é, primeiro, quebrar estereótipos. O Lá Não Existe Lá, do Tom Yorn, é um livro que eu falo muito porque ele é um livro sobre indígenas urbanos. São só pessoas na cidade, de vários backgrounds diferentes. Então, eu acho que poucas pessoas pensam sobre indígenas urbanos, né? E ter vários desse, sabe? Ter vários tipos diferentes de ser indígena. E as pessoas estarem mais em contato com isso até ser normalizado. Até elas verem e saberem, quando ela lê um livro, ou vai escrever um livro, ela não vai pensar, fulano tinha cara de indígena, entendeu? Então, fazer parte do processo de construir essa cultura e ter mais. Isso na literatura, e isso no cinema, isso na publicidade, no audiovisual, é mudar a percepção que as pessoas têm, sabe? E acho que essa que é a importância. Eu fiquei muito, muito feliz de trazer a Maíra pra conversar com vocês. As redes sociais dela vão estar aqui embaixo, você pode seguir, você pode acompanhar os trabalhos que ela faz. Ela também indica livros incríveis no canal dela, vão lá dar uma olhada. E é isso, gente, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Não esqueça de deixar um comentário ali, deixar uma curtida nesse vídeo. E muito, muito obrigada realmente por estar comigo aqui nessa conversa. E compartilhar esse vídeo para várias pessoas, para outros leitores também ter consciência da qualidade do livro que anda lendo. E também ter um pouco de reflexão quando vai ler. Então é isso. Beijo pra vocês e até mais.